Como os irmãos viram na escola dominical, nós temos connosco o pastor António Figueira, pastor da Igreja Batista Antioquia em São Mamede de Infesta, e que temos a alegria de ter connosco, tendo sido já membro desta igreja há alguns anos atrás. É o homem a quem Deus tem dado a visão para o treinamento de obreiros em vários lugares do mundo e a ampliação do trabalho missionário, e em particular é com a sua igreja e com este ministério que nós nos envolvemos ao participar do sustento do pastor Inácio Zambo, não é? É melhor do que Inácio Xavier. Ali, ele gosta mais, enfim, ele depois vai explicar porquê. Mas é através deste ministério que estamos então participando com a obra missionária ali em Moçambique. É uma alegria ter o pastor Figueira conosco e é ele que é o homem de Deus para nos falar nesta manhã. Muito obrigado. Não sei se a palavra alegria é suficiente, mas apanho a deixa da alegria para dizer que a alegria naturalmente é minha. É especialmente minha porque, como disse há pouco, esta manhã, mais cedo, aos irmãos, diante desta congregação, eu estou me considero em minha própria casa. E por isso, no entanto, a verdade é que há 16 anos já que o Senhor nos levou daqui, quase 16 anos, parece mentira, só quando vejo os cabelos brancos do André e a Susana com 2 filhos e olho para outros cabelos brancos e os meus ao meu próprio espelho, é que percebo que o tempo passou. Mas tem sido um tempo extraordinariamente abençoado por Deus. E eu dou graças ao Senhor, podemos dizer, junto com a nossa igreja, de quem trago saudações calorosas para a igreja aqui, e da minha família em particular, a Ana Maria e o Levi, já casado lá nos Estados Unidos, onde ministra numa igreja, e o Silas, e a Ana e o Timóteo que já é o mais alto de todos nós, que foi aqui apresentado ao Senhor Pastor Santos lá no outono de 1990 e estou perdido, 95, veja lá. Enfim, dizia eu que é um privilégio muito grande. Porquê? Porque até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui percebemos que estamos dentro da sua vontade, até aqui percebemos que é Ele quem nos move e nos capacita para a obra que nos deu a fazer. Sempre temos alguma dificuldade diante da dimensão da obra que o Senhor nos fez ver, em perceber como é que gente como nós, estas varas toscas com tantas limitações, podem chegar tão longe e fazer tanto, mas depois que compreendemos que é o poder do Senhor que nos capacita e é na sua força que andamos, e eu quase que estou a fazer uma pausa, porque nestes anos todos o Senhor tem-me feito estar em tantos palcos diferentes. Quer dizer, quando eu falo em palcos, estou a falar em situações tão diversas, entre os países mais ricos e desenvolvidos do mundo aos países mais pobres e em condições mais complicadas, e a palavra é a mesma, o poder é o mesmo, a força é a mesma, o ânimo é o mesmo, o que significa que o nosso trabalho não só não é vão no Senhor, como dele depende por inteiro. E nesta manhã eu quero também, em nome da nossa igreja, e juntos em nome do Senhor, agradecer-vos pela maneira como se juntaram a nós neste empreendimento. É um empreendimento enorme. Os irmãos que estiveram esta manhã mais cedo aqui conosco ficaram com uma ideia mais aproximada do que os outros que não estiveram sobre aquilo que está aqui em causa. Mas é um empreendimento de uma envergadura tal que é absolutamente impensável que uma igreja só como a nossa poderia fazê-lo. E a obra do Senhor não se faz com uma igreja só, mas é juntando o pouco que cada uma pode contribuir que podemos chegar mais longe. E assim, outras igrejas em outros lugares do mundo se têm juntado a este empreendimento, em particular que está sendo feito em Moçambique, que tem um alcance nacional. Os irmãos, para terem uma ideia, neste momento, trabalhando apenas com as igrejas
da família de igrejas chamada Convenção Batista de Moçambique, nós estamos a trabalhar com todas as igrejas em todas as províncias de todo o território moçambicano. Isto é algo que nunca foi conseguido antes. Eu sei disto porque me sentei com o secretário-geral da Convenção há poucos meses atrás, lá na Beira, o pastor Moisés Kembo, e ele me disse isso mesmo, pastor Figueiro, o pastor não sendo enviado pela Convenção, portanto não vindo com o guarda-baixo do guarda-chuva da Convenção, ao longo dos anos de ministério com estes líderes neste país, a verdade é que o irmão hoje está a trabalhar com todos os líderes principais de todo o território moçambicano e estamos juntos a trabalhar. A nossa igreja aqui em Portugal, com cada uma das igrejas deles no território moçambicano e juntando outras como a vossa, a verdade é que agora estamos criando condições para não só travar o avanço do inimigo, que é uma questão secundária, mas acima de tudo, avançar com o Evangelho em todo o território, estabelecendo cada crente na fé, consolidando as igrejas na palavra, ajudando-os a erguer os olhos, criando condições para que o crescimento numérico que se verifica ganhe também uma consolidação em termos de qualidade que não tinha antes. Porquê? Pela firmeza de cada crente na fé. Há pouco falámos de Barnabé, cantámos sobre Barnabé e Paulo que saíram juntos, e a preocupação do apóstolo Paulo e de Barnabé foi permanentemente essa. Não apenas chegar numa cidade, pregar o Evangelho, reunir os crentes, eventualmente constituir uma igreja ali, mas a preocupação de voltar a visitar aquelas igrejas e de fortalecer na fé todos os que ali estão. Porquê? Porque não há outra forma da igreja se consolidar, amadurecendo e, consequentemente, se multiplicando até aos confins, de facto. E é isto que nós precisamos, é esta tradição, esta orientação que era visível na igreja de Antioquia da Síria, que nós queremos retomar, se quisermos recuperar nos nossos dias. Porque a orientação que o Senhor deu ao apóstolo Paulo, deu-a a toda a igreja até que o Senhor volte. O Senhor ainda não voltou, a orientação é rigorosamente a mesma, a ordem dada ao apóstolo Paulo é rigorosamente a mesma, não temos mais nós hoje do que lhe dar continuidade até que o Senhor da igreja volte. E, portanto, estamos empenhados nisso. Foi por essa razão, inclusivamente, que adicionámos ao nome da nossa igreja a palavra Antioquia. Igreja Batista Antioquia. Queremos, em São Médio em Festa, queremos deixar claro que a nossa preocupação é recuperar o caminho de Cristo e dos seus apóstolos em alguma altura na história da igreja perdida ou alterada através dos séculos. E essa é a nossa responsabilidade. E queremos desafiar todos a fazê-lo da mesma forma para que possamos erguer os olhos como Jesus ergueu e ver as multidões da mesma maneira que ele viu. E isto leva-me a pedir-vos que juntos cheguemos até ao Evangelho segundo Mateus. Se tem uma Bíblia na sua mão, lá no capítulo 14, onde está um milagre, a descrição de um milagre, um dos mais conhecidos milagres, o chamado milagre da multiplicação dos pães. Eu quero dizer aos irmãos que apenas 4 eventos da vida de Cristo foram registados nos 4 Evangelhos. Estou a falar da sua agonia no jardim, estou a falar do seu julgamento, Herodes, Pilatos e condenação, estou a falar da sua morte, sepultamento e ressurreição, e estou a falar da sua grande comissão. Foram apenas estes os eventos que estão na vida de Cristo narrados nos 4 Evangelhos. E curiosamente, apenas um milagre de tantos que o Senhor operou, tem registro nos 4 Evangelhos. Isso só por si chamou minha atenção. Tem que haver alguma coisa neste milagre extraordinário, acima daquilo que já nós temos por extraordinário.
quando pensamos no milagre da multiplicação. E eu estou aqui hoje para vos dizer, meus irmãos, que este milagre da multiplicação é uma autêntica parábola de missões. E é por essa razão que trago a vossa atenção, num dia como este, para este texto bíblico. Os irmãos, tendo aberto a palavra de Deus ali, lemos a partir do versículo 13, que o Senhor Jesus, tendo ouvido isto, a respeito da decapitação de João Batista, tendo ouvido isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte, e sabendo as multidões, vieram das cidades seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto, vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus respondeu, porém, dizendo-lhes: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: mas não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. A palavra do Senhor é dele, e portanto tem o seu poder. O mesmo Espírito que a inspirou é aquele que habita em todos nós que confessamos a Jesus Cristo como Senhor. Espero que esse mesmo Espírito vos ajude a perceber aquilo que já me ajudou a mim a entender nas palavras que acabamos de ler. Temos aqui várias cenas. Quer dizer, a primeira que eu já comecei a sublinhar há pouco, quando na minha introdução disse: nós precisamos aprender a ver as pessoas à nossa volta como Jesus viu. E Jesus viu as pessoas. O texto é muito claro. Jesus viu as pessoas, mas não apenas as viu, ele sentiu. Eu diria mesmo, sentiu-as. Sentiu exatamente aquilo que ia na alma daquela gente. Gente perdida. Lembre-se, neste mesmo contexto, diz que eram quais ovelhas sem pastor, desnorteadas, atribuladas, em grande aflição, que são, aliás, termos que estão descritos nos Evangelhos a respeito da situação concreta em que este povo se encontrava. Portanto, quando eu digo que Jesus as viu, não é apenas que ele as viu numa perspectiva estritamente ocular, porque isso também os demais apóstolos presentes ali, discípulos presentes ali, viram. E presumo que cada uma das pessoas naquela multidão percebeu que estava no meio de uma multidão. Portanto, não é uma mera questão de ver. É uma questão de ver, como o nosso povo diz, com olhos de ver. E ver com olhos de ver significa perceber aquilo que está ali em causa. E não se percebe sem sentir, porque perceber implica percepção. E está em causa, portanto, um sentimento que, em outra instância deste mesmo Evangelho, Mateus usa a palavra compaixão. E, tendo visto e tendo sentido, Jesus Cristo agiu. Jesus fez alguma coisa. O que quer dizer, nesta sequência de sensibilidade, do uso dos sentidos, ele viu, sentiu e agiu. Porque é possível ver sem sentir e é possível ver e sentir sem agir. Mas não é possível ficar indiferente à situação em que estas pessoas se encontravam, se porventura temos a capacidade de ver e sentir, como Jesus viu
e sentiu. E quando eu digo que ele sentiu as pessoas, os irmãos não temos agora tempo, nem é necessário, porque são textos muito conhecidos. No caso, em Mateus 9, neste mesmo livro, Mateus ao fazer a narrativa do tipo de pessoas que Jesus viu, as tais 100 ovelhas como ovelhas sem pastor, as palavras estão lá de aflição, de exaustão, de desnorte. Pessoas aflitas, exaustas, perdidas. E, meus irmãos, eu convido-vos a olhar para as multidões que nos rodeiam numa cidade como esta, grande cidade que é Lisboa, e aprender a olhar para as pessoas da mesma forma, vê-las aflitas, e não apenas por razões de austeridade conjuntural, mas aflitas de facto, e exaustas, cansadas e desnorteadas. E por essa razão o Senhor Jesus Cristo agiu e fez várias coisas. Nós não temos tempo para ver todos os textos, também em Marcos capítulo 6, também em Lucas capítulo 9 e também em João capítulo 6. Passaremos por lá, aqui e ali, pontualmente, mas se verificar os textos todos em causa, vamos perceber que Jesus fez várias coisas. Acolheu-as, socorreu-as, curou-as, se fosse caso disso, alimentou-as também e falou-lhes diretamente. Mas este é Jesus. Agora, chamo a vossa atenção para os discípulos. Aqueles que o seguiram. Aqueles que lhe chamavam mestre. Aqueles que falavam a nossa linguagem relativamente a Jesus. O que é que eles fazem? Qual é a sua reação? Eu vou usar a palavra reação por oposição à ação de Jesus. Jesus agiu. Os discípulos reagiram. E que reação tiveram diante desta mesma multidão? De acordo com o versículo 15. Despede-os. Senhor, manda esta gente para casa. São horas. Escuta, nós já estamos cansados e também queremos descansar. E manda esta gente para casa. Tanto mais que a hora é adiantada. Eles não jantaram ainda. E precisam de chegar em tempo útil para poder comprar o seu alimento. E nós não temos como alimentá-los, portanto, manda-os, despede-os. Como que diz, escuta, nós já estamos cansados, despede-os. Eu queria sublinhar que este tipo de reação não é estranha, porque é típica a não poucos dentre aqueles que são discípulos de Cristo hoje. Diante das multidões, nestas condições, nós muitas vezes temos uma tendência para deixa para lá, é problema deles. Eles que se desenrasquem, em bom português ou em bom brasileiro, que também é português, se virem. Se virem. Nós temos a nossa vida, temos as nossas ocupações, temos as nossas responsabilidades, temos as nossas famílias, os nossos trabalhos, as nossas preocupações, até as nossas aflições, também nós tantas vezes nos queixamos delas, também muitas vezes damos connosco cansados, não temos tempo para estas multidões. Senhor, despede-as, manda-as para casa. É interessante que os argumentos que eles usam para sugerir isto ao Senhor, não apenas que é tarde, mas precisam comer, coitadinhos, estão com fome. E o Senhor diz, mas escuta, mas não é preciso mandá-los para casa. Não é preciso. Como assim não é preciso despedi-los? Dai-lhes vós mesmos de comer, diz Jesus. Mas, de acordo com o texto em Marcos 6, no versículo 37, que os irmãos podem conferir depois, vai ao ponto de dizer a resposta, a reação que eles tiveram à frase do Senhor, dai-lhes vós mesmos de comer, disse, iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer.
200 denários. Nós não temos essa quantia de dinheiro. Já agora o denário, que era a moeda romana da época, uma prata, correspondia a um dia de trabalho. Portanto, 200 denários, estamos a falar de 200 dias de trabalho, salário correspondente a 200 dias de trabalho. Nós não temos esse dinheiro. Nós não temos essa capacidade. Por isso, despede-os, Senhor, manda-os para casa, por essa razão. Então, é quando o Senhor pergunta, mas quantos pães tem? Não temos aqui, senão os tais 5 pães e dois peixes. Mas, meus irmãos, não queria, aliás, que passasse despercebida uma frase que Lucas, no seu Evangelho, nesta narrativa nos dá, no capítulo 9. Quando ele diz que o dia começava a declinar. E o Senhor está a dizer, escuta, o dia começava a declinar, mas ainda não declinou. Ainda é tempo. Ainda estamos a tempo de dar a esta gente aquilo que ela precisa. E por isso o Senhor tem esta ordem que dá aos seus discípulos, manda assentar esta gente. Eu gosto disto porque, veja, de acordo com os versículos, o versículo 13 que nós lemos, diz que o lugar era deserto, árido. De repente o Senhor diz, manda assentar a multidão sobre a relva. A cena muda completamente quando o Senhor age. Agora até tem relva. Presumo que verdinha. O ambiente começa a mudar de cor. E esta multidão se assenta tranquilamente sobre a relva. Quando Jesus age, as coisas mudam. Aquilo que antes era de aflição, de exaustão, de desnorte, agora é tranquilo ao ponto de assentar-se na relva para ver o que Jesus vai fazer nestas vidas. Queridos irmãos, o que é que há por aí, disse Jesus, 5 pães, 2 peixinhos, o que é isso? E já agora, isto só foi possível, de acordo com a narrativa que João nos oferece, que só foi possível porque um dos discípulos, no caso André, teve algum vislumbre, alguma ousadia de dizer ao Senhor Jesus, quando ele perguntou o que é que há por aí, o que é que têm disponível, de André dizer, Senhor, é só 5 pães e 2 peixinhos, mas que é isso? E André estava quase a perceber aquilo, ou pelo menos estava mais perto de perceber aquilo que todos os outros não estavam muito mais longe de discernir. Que não importa quanto está na nossa mão, mesmo que seja pouco. Porque eles foram perceber depois, quando o milagre em si se consumou, que afinal, pouco nas mãos do Senhor torna-se muito. Mas não deixa de ser importante percebermos que para poder chegar a entender isto, para poder chegar a usufruir da bênção de perceber como o Senhor pode fazer tanto e tão abundantemente, é preciso estarmos dispostos a pôr nas mãos dele o pouco que temos à disposição. E foi isso que eles fizeram. E nessa altura, o Senhor, em oração, abençoou aquele pão e aqueles peixinhos, e sabemos a história. Sabemos como se multiplicou. Mas, de acordo com este texto em Mateus 14, que temos diante de nós,
Eu quero que os irmãos percebam uma coisa aqui, porque não ficaria bem comigo se deixasse de chamar a vossa atenção para este pequeno, grande detalhe. Quando o Senhor abençoou aquele pão e aqueles peixes e eles se multiplicaram, o Senhor partiu os pães e os peixes, multiplicou-os. E Ele podia tê-los dado diretamente às multidões. Não podia? Claro que podia. Não só porque Jesus pode tudo, mas porque seria normal que o fizesse. Aliás, as pessoas nem precisavam de se levantar dos seus lugares, Ele tinha poder para o pão multiplicado e os peixes multiplicados aparecessem na mão de cada uma daquelas pessoas, onde quer que estivessem sentadas, distribuídas por aquela relva. Podia tê-lo feito? Claro que podia. Ninguém nesta sala, por mais cético que seja, percebendo ou aceitando que Jesus de facto fez aquele milagre, sabe que Ele podia ter feito o pão e os peixes aparecer na mão de cada um daquelas pessoas, também de forma sobrenatural e milagrosa. Mas não foi isso que o Senhor Jesus Cristo escolheu fazer. Porquê? Não sei, nem quero saber. Não é da minha conta. O que eu sei é que Ele, à medida que foi multiplicando, entregou aos seus discípulos e mandou que fossem eles a satisfazer a multidão, a levar o alimento à multidão. Os irmãos percebem porque é que eu há pouco disse que este milagre é uma parábola de missões? Porque o Senhor podia muito bem, com o seu poder que tem, fazer a sua mensagem de salvação chegar a qualquer lugar do mundo, tal como a oração chega ao Japão, sem ter que irmos lá. Ele podia fazer isto de qualquer maneira que ele entendesse fazer, mas não. O Senhor Jesus Cristo resolveu, por decisão soberana sua, enquanto Deus Altíssimo, usar cada um dos seus discípulos para fazer chegar o que ele queria fazer chegar às multidões. Ide e entregai vós mesmos o alimento. Os irmãos estão a ver o filme, estão a ver a cena, o cenário aqui. Deve ter sido uma coisa absolutamente deslumbrante. Mas a lição está aqui e é óbvia. Ainda hoje, e porque tenho espelho em casa, só por isso. Tenho vários espelhos em casa. Lá em África, às vezes, tenho que usar águas tranquilas para fazer a barba, num riacho ou num poço, porque não há espelhos. Mas em casa tenho espelhos suficientes para molhar os espelhos. E eu sei que não sou grande coisa. Eu conheço as minhas limitações. Eu sei das minhas frustrações, das minhas debilidades, das minhas imperfeições. Eu sei disso. E quantas vezes me interrogo, Senhor, porquê eu? Porquê é que tu não fazes isso mesmo? Tu que és perfeito, de forma perfeita. Porquê é que tens que usar alguém imperfeito como eu? Mas evidentemente é apenas uma pergunta de retórica que eu faço, porque eu já sei que é assim que o Senhor quer que eu faça. Ponto final, e limito-me a ser obediente. Mas a verdade é que foi isto, é isto que o Senhor quer. Que tu, e tu, e tu, e tu, e tu, e eu, tomemos da sua mão o pão da vida. Aquele alimento que uma vez tomado satisfaz plena e eternamente. Para que sejamos nós a entregá-lo às multidões à nossa volta. Pois é, isto foi o que o Senhor Jesus Cristo mandou que fosse feito. É verdade, não vale a pena dar a volta a isto. Mas a parábola ainda de missões ainda não acabou. O nosso tempo está quase a acabar e eu também vou terminar em breve. Mas não terminarei sem um último detalhe, mais um pequeno grande detalhe nesta parábola de missões que este texto nos sugere. Para além do facto, de acordo com o versículo 20, que todos comeram e se fartaram, nada de novo, o Senhor não dá a meio gás, o Senhor não salva a meio ou em parte. O
Porque o Senhor dá de forma perfeita e total e cabal e de uma vez por todas. Portanto, não admira que todos comeram e todos se fartaram. Mas diz aqui que dos pedaços que sobrejaram, recolheram, veja só, recolheram ainda 11 cestos cheios, certo? Quanto? Não são 11. Não são 13. São 12. Quantos eram os discípulos? Meus irmãos, 200 denários é muito. Eu não tenho esse dinheiro. Oh. Está com medo de dar o que tem? Está com medo de dar o pouco que tem? Tem um cesto cheio para cada um. Tem um cesto cheio para cada um. Subjuga, o Senhor deu mais. O Senhor multiplicou. O Senhor sabe fazer contas? O Senhor que é omnisciente não sabia quantas pessoas estavam ali. Ele não tinha a capacidade de multiplicar exatamente o suficiente para satisfazer, fartar todas e cada uma daquelas pessoas. Porquê sobraram 12 cestos? Porque aquele milagre, como muitos que ele fez, não tinha em vista, primeiramente, aquelas pessoas com fome ali. Como não tinha em vista outros milagres que ele fez, curar o A, o B ou o C, porque ele não curou toda a gente. Nem sequer as parábolas que ele contou e que são chamadas no texto bíblico como tal, como parábolas, não era para que as multidões entendessem. Porque se já era difícil as multidões entenderem as parábolas, ou melhor, a sua mensagem, mais difícil ainda era entendê-la como parábola. Diferentemente do que alguns professores de homilética ou de homilética falam que as parábolas são metáforas para ajudar a entender. Não entendiam nada. Nem os seus discípulos entendiam. Por isso é que o Senhor depois separava tempo à parte para explicar aos seus discípulos o que é que ele queria dizer com cada uma daquelas parábolas. Mas era só a eles que ele explicava, porque o Senhor estava a preparar um grupo de homens para o Senhor mesmo, sobre ele, a pedra angular, edificar a sua igreja. E é por isso que este milagre é mais uma parábola de missões, para que aquela gente entendesse que o que o Senhor quer é que cada um de nós tenha o que tiver, por muito pouco que seja, por muito tosco que seja, ou tosca que seja a vara na nossa mão, que a coloquemos nas mãos de Deus, porque Ele com isso fará grandes coisas. E é exatamente isto que o Senhor quis ensinar a estes seus homens aqui. Toda a gente comeu, é verdade. A multidão inteira comeu e se satisfez. Mas sobraram 12 cestos cheios. Dê uma olhada no seu cesto. E percebe porque o Senhor deixou esse cesto cheio.